Quero convidar você para que abra a sua Bíblia ou acompanhe o texto bíblico que eu vou ler nesse momento. Ele vai ser projetado nessa TV aqui à frente também. Hoje nós estamos encerrando a nossa série offline, reconectando com o que realmente importa. E hoje, de modo especial, o nosso tema da mensagem pega emprestado o tema da série. Hoje a gente vai falar sobre encontrar na vida o modo offline para desfrutar desse descanso que é libertador. E eu quero ler com você o texto que se encontra no segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, no capítulo 20. É o capítulo tão conhecido por ter nele o relato dos 10 mandamentos. E nós vamos ler um trecho desse capítulo que começa no verso 8 e vai até o verso 11. Êxodo, capítulo 20, do verso 8 até o verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: Lembre-se do dia de sábado para santificá-lo. Trabalhe 6 dias e neles faça todos os seus trabalhos. Mas o 7º dia é um sábado para o Senhor, o seu Deus. Nesse dia, não faça trabalho algum, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem os seus animais, nem os estrangeiros residentes nas suas cidades. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, mas no 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Vamos orar? Senhor, que nesse momento, pela Tua misericórdia que é tão grande, o Senhor nos fale o coração. Eu te peço isso, Senhor, apesar de mim, porque eu tenho absoluta convicção que por mais preparado que tenha sido o sermão, não é o esboço dele, não são as minhas palavras, aquilo que de fato tem o poder de encontrar a real necessidade do coração das pessoas que o Senhor trouxe a este lugar nessa manhã. É o Teu Espírito, Senhor. O Senhor que nos conhece tão bem e sabe o quanto de Ti necessitamos, mesmo quando somos incapazes de reconhecer que é do Senhor que a gente tanto necessita. É o Teu Espírito que tem o poder de operar através das palavras imperfeitas do sermão, das palavras insuficientes do pregador, da atenção fragmentada de pecadores que ouvem. É o Teu Espírito operando em nosso meio, que nos leva a reconhecer o som de Tua voz e a ver a nossa vida conformada segundo o Teu querer, a viver para a Tua glória. Então guia-nos nesses minutos de reflexão, para que saiamos daqui verdadeiramente transformados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós passamos esse mês todo de março falando de algo que para nós é uma percepção clara, não é? Nós vivemos numa cultura hiperconectada. Nós estamos na era da hiperconexão. Você e eu estamos o tempo todo online, sem pausas no estar online, sem descanso do online, porque parece que tudo na nossa vida diária passa por esse lugar online, por esse lugar de conexão. Nós vivemos num tempo em que a tecnologia tem trazido para nós muitos benefícios, maravilhosos benefícios. A tecnologia prometeu para nós mais tempo e, de fato, ela tem cumprido aquilo que prometeu. Hoje você e eu conseguimos fazer tarefas num tempo muito menor do que fazia-se alguns anos atrás. Talvez aqui os mais antigos ainda lembrem de um móvel que quase todas as casas tinham. Nós chamávamos de o móvel do telefone.
onde você tinha ali o seu aparelho telefônico. Muito próximo desse móvel, ou talvez nele, em toda a casa tinha também algo chamado lista telefônica. Páginas amarelas, amarelinhas. Um livro pesado, bruto, mas que se você precisava encontrar o serviço de um marceneiro, um ladrilheiro, um estofador, um pintor, era aquele livro que você iria recorrer, por exemplo. Então, o que hoje você, em alguns segundos, num clique rápido, na tela do seu telefone, você encontra várias soluções próximas de você, naquela época nós levávamos mais tempo. A tecnologia nos prometeu mais praticidade. E de fato nós temos uma vida mais prática hoje do que gerações anteriores à nossa tiveram. A tecnologia nos prometeu mais controle. E não é verdade isso? Nós não temos hoje mais controle? Eu lembro de quando novo, entrando na adolescência, saindo de casa para ir para a escola, e após a escola eu ia para o curso de música, e eu estudava e morava em Niterói, e minha escola de música era no centro do Rio, a Escola de Música Vila Lobos. Então eu saía de casa às 6h20 da manhã para pegar um ônibus, para estudar até meio-dia, fazer um lanche rápido, pegar as barcas, ir até a rua 7 de setembro, esquina com Ramalho e Ortigão, para ter aula de música 3 vezes por semana, e voltar para casa chegando por volta de 6, 6h30. E durante todo esse tempo, os meus pais não tinham como ter contato comigo, exceto que de um orelhão, lembra disso? Que tinha também, eu ligasse para casa para falar com eles. Hoje em dia você pede ao seu filho que vá na padaria. Ela fica na esquina, só que na esquina do seu condomínio. E você monitora pelo aplicativo de controle, você manda mensagem perguntando: já chegou? Comprou? Já está voltando? Tudo isso no intervalo de 10 minutos. Hoje nós temos mais controle, mas olha que interessante. Essa mesma tecnologia que facilitou a nossa vida, que nos ofereceu mais tempo, mais praticidade, mais controle, ironicamente também nos aprisionou. Ironicamente também tem nos escravizado. Nós temos mais tempo? Temos. Mas nós nunca nos sentimos tão sobrecarregados, com tantas demandas e com falta de tempo. Nós temos mais praticidade? Temos. Mas nós nunca imaginamos a vida tão complexa como ela se apresenta nos nossos dias. Nós temos mais controle? Temos. Eu sei que muitos aqui, se quiserem agora, por favor, não faça. Abrem um aplicativo e conseguem ver pelas câmeras da sua casa, o seu escritório, a sua empresa. Agora, tempo real. Nós temos mais controle. Mas nós nunca ficamos tão ansiosos e tão preocupados como no tempo em que nós vivemos. Em 2024, ano passado, segundo o INSS, mais de 440 mil brasileiros se afastaram do trabalho por conta de ansiedade, estresse, depressão e burnout. Nunca os números foram tão grandes, e a cada ano as estatísticas dão saltos enormes. Temos mais tempo, temos mais controle, mas estamos mais adoecidos. Há um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han. Ele escreveu um livro que no Brasil ficou muito conhecido, chamado A Sociedade do Cansaço. E ele fala muito sobre isso, que nós vivemos na era da sociedade do cansaço. E há um trecho do livro dele, eu coloco aqui na tela para que você veja, em que ele diz assim: trabalhamos sem parar, não apenas por necessidade, mas porque cada vez mais definimos a nossa identidade pelo que produzimos. Então, o seu livro vai trabalhar um conceito de que nós migramos do paradigma da disciplina
para o paradigma do desempenho. Que antes, gerações não muito distantes da nossa, olhavam para a vida com um olhar mais disciplinado. A construção de algo, aprofundar num conhecimento, cultivar uma carreira, pensar numa jornada em que você sabe que há estágios a serem cumpridos e você não espera chegar na linha final, no começo da sua corrida. Ele diz que nós velozmente migramos nessa sociedade do cansaço para um paradigma não da disciplina, mas do desempenho. Nós precisamos nos ocupar e fazer muitas coisas. Você e eu precisamos ser multitarefa o tempo todo. Por quê? Porque se nós estamos ocupados, nessa cultura que vivemos, sentimos que somos importantes. Se nós paramos, parece que estamos ficando para trás. Tem alguma coisa errada com o parar. Tem alguma coisa imprópria com o descanso. Tem alguma coisa esquisita em conversar com alguém, seja um amigo ou um familiar, e dizer que num determinado dia da sua semana, ou que numa determinada semana do seu mês, você está mais off. Não das suas conexões digitais, mas da sua agenda mesmo. Sou estranho, porque a nossa sociedade celebra esse cansaço que adoece, mas que mostra que você e eu temos desempenho. Mas responda comigo, o que acontece quando nós vivemos assim? Qual é o resultado de vivermos assim? Nos tornamos escravos do nosso próprio ritmo. Incapazes de dar pausas, incapazes de desconectar, incapazes de simplesmente descansar, confiantes em Deus. A gente acredita em Deus. A gente diz que ama a Deus. A gente inclusive canta para Ele dizendo: Tu és a quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o grande presente de Deus, o Messias, o meu Salvador, Tu és Jesus. Mas a gente está tão apressado, a gente está tão viciado nesse negócio de desempenho, que a gente atropela o fato de que estamos adoecendo como sociedade, como indivíduos, e já não mais sequer descansamos confiantes em Deus. E aí a gente se depara com a Bíblia. E olhando para a Bíblia, a gente se depara com esse texto que nós lemos hoje. E nós temos uma primeira impressão do texto, pensando na vida da gente hoje, que nos leva a questionar. A gente pensa algo mais ou menos assim: o que é que esse mandamento antigo, dado a um povo que viveu há milhares de anos, o que esse mandamento tão antigo entregue a pessoas que não viviam nem a sombra do contexto de vida e cultura que eu tenho hoje, de agenda e de ritmo que eu tenho hoje, o que esse mandamento tão antigo tem a ver com a minha rotina, com essa minha rotina acelerada? Como é que o que esse mandamento anuncia se encontra com a minha rotina tão acelerada e tão apressada? Mas a verdade, queridos, é que essa ordem divina, ela não era apenas sobre um dia sem trabalho. O que Deus está falando aqui em sua palavra não é apenas sobre um dia sem trabalho. Essa ordem divina era e ainda era para aquele povo e ainda é para nós hoje um convite revolucionário. O mandamento do sábado, e a gente vai entender um pouco melhor o que é isso, não é apenas uma pausa no calendário. O mandamento do sábado é um chamado para uma vida onde você e eu não somos definidos pelo que fazemos, mas por quem Deus é. E que o ritmo da nossa vida não define a nossa identidade, muito menos o nosso valor. Deus define. E nesse texto, há um ponto que salta aos meus olhos e chama a minha atenção, e sobre ele eu queria falar com você
vai aparecer na sua tela, porque nesse texto nós encontramos um chamado ao descanso e à confiança em Deus. O que alguns leem como um mandamento, e alguns vão ler inclusive como um mandamento que não se encontra com a prática da vida hoje, é na verdade um chamado ao descanso e à confiança em Deus. Esse é da lista dos 10, o 4º mandamento. E ele diz, verso 8, lembre-se do dia de sábado para santificá-lo. Você é inteligente, sabe que o texto não está falando do sábado, dia da semana literal. Até porque neste contexto e nessa época, a organização do tempo e do calendário não era feito dessa maneira. A nomeação dos dias da semana, inclusive, é séculos e séculos depois. Mas essa ideia de um 7º dia já era muito presente, de fato, na cultura desse tempo. E o texto está dizendo, lembre-se do dia de sábado. A expressão aqui na Bíblia, no original, é Shabá. Lembre-se do Shabá para santificá-lo. Para os israelitas, o sábado não deveria ser apenas um dia de folga. Para esse povo que recebeu esse mandamento, o sábado devia ser um sinal da aliança que eles tinham com Deus. Gente, quem é o povo que recebe esse mandamento? E onde ele se encontra? Esse é o povo de Deus, o povo hebreu, que por 400 anos viveu escravizado no Egito. E no Egito, sem liberdade, Faraó, a grande autoridade do Egito, definia essa gente pelo que eles produziam. Quem essas pessoas eram? Essas pessoas eram mão de obra para a produção. Então, eles trabalhavam como escravizados sem descanso. Seu valor estava naquilo que eles produziam, mas quando Deus os libertou, e você conhece a história de Deus chamando Moisés e dizendo, ouvi o clamor do meu povo Israel. E ele envia então Moisés de volta ao Egito para que seja o grande libertador do povo, o líder que guiaria aquele povo numa jornada de libertação, numa jornada de liberdade rumo à terra prometida. Quando Deus liberta esse povo, dá a eles o sábado, dá a eles esse 7º dia, como um lembrete de que eles já não eram mais escravos, mas livres. Que eles já não eram mais definidos pela produção de suas mãos, mas que eles eram definidos pelo fato de serem o povo amado de Deus. E quando eles recebem esse mandamento, onde eles estão? Eles estão no deserto, onde eles passam 40 anos acampando por períodos longos, levantando acampamento, peregrinando mais um pouco, indo na direção da terra prometida que era Canaã. E assim como nômades, eles vão vivendo as interações deles e a construção da identidade deles como povo de Deus. E Deus entrega a lei, e Deus dá os mandamentos, e Deus fala do descanso. O sábado era, portanto, queridos, um ato de fé para aquela gente que por 4 séculos viveu sem descanso. Por 4 séculos trabalhou ininterruptamente. Para eles, o sábado era um ato de fé, porque parar significava confiar que Deus iria prover. Eu trabalho porque se eu não trabalhar eu não como. Eu trabalho porque se eu não trabalhar eu não tenho dignidade. Eu trabalho porque se eu não trabalhar eu não tenho onde morar, com que me vestir, com que me alimentar. E aí Deus diz ao povo, 6 dias você trabalha, mas um dia você descansa. Esse dia é meu, e eu dou esse dia para vocês. E nesse dia vocês confiam que eu cuido de vocês. Além disso, além de um descanso confiante que Deus é o provedor, esse era um dia de adoração, e era um dia de gratidão. Era um convite para o povo de Deus relembrar a bondade e a provisão graciosa de Deus. Lembrem, eles estavam num deserto.
E todos os dias Deus mandava a provisão de que eles necessitavam. Diariamente eles recebiam do Senhor a porção específica para aquele dia. Inclusive a orientação do Senhor era: não guardem o maná para o dia seguinte, pois ele vai estragar. No dia seguinte vocês verão que eu proverei de novo, vocês terão mantimento. Eu sou o Deus de vocês. O único dia que eles poderiam guardar para o dia seguinte era no 6º dia, porque no 7º eles desfrutariam sem trabalhar. E no 7º eles adorariam a Deus dizendo: sim, nós somos o teu povo, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos guardou nos últimos 6 dias, proveu todas as nossas necessidades, e aqui estamos neste dia inteiro dedicados à tua glória, para te amar, para te exaltar e para aprender mais de ti. Agora, o que isso significa para nós? Porque hoje nós não estamos mais sob a antiga aliança. E algumas pessoas, afirmando isso, acabam falhando em entender ou acreditar que os mandamentos então caducaram. Eles não fazem mais sentido. Eu não tenho que me importar com o que fala a lei do Senhor no Antigo Testamento, porque Cristo cumpriu a lei. Sim, Cristo cumpriu a lei, mas o mandamento de Deus não caducou. Ele foi justamente cumprido pelo nosso Salvador e então ganhou um sentido mais pleno, um sentido mais belo e um sentido mais profundo. Sabe por quê? O sábado não era apenas, ou esse Shabá, esse dia do descanso, não era apenas um dia para relaxar. Não era nem mesmo apenas um dia para cultuar. O sábado sinalizava para algo muito maior. O sábado apontava para Cristo. Inclusive, é por isso que desde os primórdios da igreja cristã, o povo de Deus passou a chamar de dia do Senhor, o dia do descanso, o dia da devoção a Deus, o dia que é totalmente e primeiramente dedicado a Deus, acima de qualquer outra coisa, o domingo. Porque foi no domingo que o Senhor Jesus ressuscitou. E o mandamento do Shabá apontava para o Cristo, que veio ser o verdadeiro descanso do nosso coração. Os cristãos entenderam ao longo da história que o descanso não era sobre uma data específica do calendário, que não era sobre um dia da semana que precisa ser tomado como sagrado, misticamente diferente de todos os outros, mas sobre uma realidade espiritual. O verdadeiro descanso do povo de Deus se chama Jesus Cristo. Nele nós temos descanso. Mas entenda, essa verdade não anula a necessidade de reservarmos um dia para Deus. O que eu estou dizendo aqui é que esse dia não precisa ser literalmente o sábado. Embora seja bom, esse dia não precisa ser literalmente o domingo. Algumas pessoas, por força de seu trabalho, de sua profissão, trabalham no domingo. Mas o princípio permanece. Há de se ter um dia em que nós vamos dizer: Senhor, este dia é o teu dia na minha vida. É quando eu posso parar para ser grato, contemplar tua obra, tua provisão, te adorar, ter comunhão contigo e reordenar meus afetos e a minha agenda da perspectiva certa. O descanso bíblico, queridos, e eu não sei se isso frustra alguns de vocês, o descanso bíblico não é apenas lazer. O descanso bíblico não é apenas o cuidado de Deus dizendo para você: ei, veja bem, não esqueça de um dia que você consiga levar seus filhos no clube, jogar um futebol com eles, tentar ir no cinema, pegar uma praia legal, descansar, maratonar uma série na Netflix e só se preocupar com o seu trabalho no dia seguinte. Queridos, essas coisas são boas. É super importante que encontremos na nossa agenda esse lugar de prioridade.
para construir relacionamentos com os nossos filhos, momentos de qualidade com o nosso cônjuge, momentos de distração e lazer para a nossa mente, coisas legítimas, mas o mandamento do descanso e o descanso bíblico não é sobre isso. Não é para ser um dia de lazer, é para ser o dia de Deus. E nós podemos até ter lazer no dia de Deus, mas ele começa com a consciência de que é o dia de Deus. Esse Shabá foi instituído não foi instituído apenas para que tivéssemos um tempo de lazer e relaxamento, mas para nos lembrar que a nossa vida começa em Deus. Nos lembrar que antes de trabalhar, antes de produzir, antes até mesmo de planejar, nós devemos adorar a Deus, confiar em Deus e desfrutar de Deus. Era isso que a palavra estava dizendo, e era isso que Deus dizia ao povo no deserto. Vocês vão trabalhar 6 dias, arduamente, mas num dia, nada será mais importante do que o descanso que vocês encontram em mim. Um dia, vocês param para relembrar que a vida de vocês é definida por quem eu sou e que a jornada de vocês começa a partir de mim, do relacionamento comigo. Desde os primeiros dias da igreja cristã, então, o domingo se tornou, esse primeiro dia da semana, o dia da ressurreição do Senhor, se tornou tradicionalmente esse dia para Deus. O dia que nós paramos não apenas para descansar, mas para lembrar quem Deus é e quem nós somos em Deus. Por isso a gente se reúne numa manhã de domingo, como essa. Por isso a nossa semana começa numa manhã de domingo como essa. Você pode ter viagens, compromissos financeiros, reuniões difíceis, demandas familiares, compromissos de lazer, mas você entendeu que, sobretudo, o domingo é antes e acima de tudo o seu dia da semana que você dá ele para Deus. Eu amo, e você sabe disso, futebol e torcer para o meu time, que joga hoje, inclusive, na estreia do Campeonato Brasileiro. Mas o meu domingo, ele não pode ser pautado ou ter nele o seu clímax na expectativa do jogo do meu time que eu tanto amo. O meu domingo precisa ser pautado e ter nele a expectativa, o meu encontro com o Deus da minha vida que eu tanto amo. Quando nós dedicamos esse tempo ao Senhor, nós ensinamos os nossos filhos a pautarem a vida deles pela ordem e pelas prioridades certas. E algumas famílias, irmãos, negociam muito isso. É incrível porque não negociam nunca uma falta escolar. A criança não pode, ela pode inventar febre, dor de barriga, o que for, vai para a escola. Mas eu machuquei o dedo, vai de chinelo. A gente não negocia, não é? Chegou a folhinha do dever de casa, matemática, física para os mais velhos, ciências. A gente fica em cima e cobra, já fez o dever, fez a tarefa. Qual é a tarefa de hoje? Se você tem filhos na igreja, qual foi a última vez que você perguntou para o seu filho o que ele aprendeu na salinha enquanto você estava aqui ouvindo o sermão? Quando foi a última vez que você sentou com ele para pegar a folhinha que ele leva para casa, onde está escrito ministrando aos pais? E você falou, filho, vamos parar aqui para conversar um pouco sobre isso aqui? A gente não percebe, mas o secularismo invadiu as nossas casas. E hoje a gente diz assim, não, isso é uma coisa tacanha demais, ficar assim sacralizando o domingo. Eu tenho que estar no culto, eu tenho que... Não é sobre culto e sobre igreja, irmão. É que se você não consegue ter uma disciplina onde você diz, Deus, com vontade ou sem, eu estarei ali porque eu sei a importância disso para mim e para os meus. Não diga para mim que você consegue fazer isso no meio da semana, sem igreja.
porque você não consegue. Só que nós estamos ensinando os nossos filhos que matemática, geografia, história, química, física são mais importantes para a apreensão deles e para a memorização deles do que os preceitos da palavra de Deus. E nós não estamos ensinando os nossos filhos a entenderem o seguinte: vocês vivem num mundo debaixo de uma soberania. Esse mundo que vocês vivem tem um dono, é o Deus Criador. E o Deus Criador fez vocês, meus filhos, assim como a mim, para a glória dele. De maneira que se você ganhar o mundo e for muito rico, mas você não conhecer a Deus, você será o mais miserável dos homens. E termos coragem de dizer aos nossos filhos, ainda que o mundo aplauda você, ainda que todos celebrem você, ainda que você tenha dinheiro suficiente para você e para as gerações posteriores à sua, meu filho, se você perder do seu coração a chama do Evangelho, eu falhei como pai. Eu não posso deixar para você, filho, como legado, nada mais belo e nada mais importante do que entender que você é um filho e uma filha de Deus. Mas a gente não deixa o filho da gente faltar uma festinha. Mas a gente não acha importante o culto. Não só os nossos filhos, nós ensinamos também o nosso coração. Outra vez essa mesma coisa. Nós mostramos a nós mesmos que não somos definidos pelo trabalho, não somos definidos pela nossa conta corrente, não somos definidos pelos likes do nosso Instagram, não somos definidos pelo nosso currículo, somos definidos pelo nosso relacionamento com Deus. Então, queridos, descansar, não como a cultura compreende, mas como a Bíblia nos ensina, não é perder tempo. Descansar não é parecer que você está ficando para trás. Descansar para um cristão é reconhecer que tudo começa com Deus. E você escuta dos seus amigos: eu não entendo, você é tão ocupado. Como é que todo domingo de manhã você está lá? Para alguns ainda aqui, vão ouvir: eu não entendo, a sua vida é tão corrida, e você encara 40 minutos, 1 hora e meia de trânsito num domingo, para estar num lugar, numa igreja. A cultura não compreende, mas nós entendemos e reconhecemos que tudo começa com Deus. Assim, guardar o dia do Senhor não é uma obrigação religiosa. Guardar o dia do Senhor deveria ser para você e para mim um privilégio, porque Deus nos convida a parar, Deus nos convida a desfrutar de sua presença, e Ele nos convida a lembrar que o descanso não está no tempo livre, o descanso não está na agenda menos comprometida, o descanso está numa pessoa. O descanso para o cristão é uma pessoa, Jesus Cristo. Hoje eu vou dar um grande salto, porque eu tinha um monte de coisa para dizer e a gente ia sair daqui 13h. Então deixa eu saltar tudo isso aqui. Se o descanso bíblico não se trata apenas de interromper atividades, mas de confiar em Deus, então nós devemos entender que Deus está nos convidando para um descanso que não é só físico. Sabe, quando vai chegando o final do domingo, algumas pessoas e algumas casas têm o seu marco de transição. O que sinaliza que o domingo está acabando? Né? Às vezes é aquela programação que sempre é feita em família, é o pós-jantar. Para algumas casas é aquele momento dos gols do Fantástico. O resumo da rodada do futebol, e a pessoa fala assim: acabou o domingo. E amanhã começa tudo de novo. E a pessoa já pensa até cansada na semana que vem, não é?
Na metade da segunda-feira você queria falar: meu Deus, como eu gostaria de publicar lá no Instagram agora, sextou. Que dia pesado, e o primeiro dia ainda de trabalho, que dia pesado. Mas o descanso do que a Bíblia está dizendo aqui para nós é mais do que o descanso físico, que é tão importante, mas é o descanso do nosso coração, é descansar em Deus, é descansar em Cristo. A sociedade dos nossos dias nos escraviza a uma cultura de performance. Nós precisamos ser produtivos, nós precisamos ser eficientes, nós precisamos, uma linguagem muito usada hoje em dia, estar no shape. Não é? Você tem que estar bem apresentável, você tem que estar no shape, você precisa ser bem sucedido. E esses "você precisa" vão escravizando a gente, mas o Evangelho nos liberta dessa escravidão. Você lembra de Jesus, e é o texto que eu saltei aqui, porque eu tinha um segundo ponto para conversar hoje com você, mas você lembra de Jesus lá em Marcos, no capítulo 2, debatendo com os fariseus, que questionaram o fato dos discípulos dele colherem espigas de trigo num sábado, e Jesus responder para eles: vocês não entenderam nada. O homem não foi feito para o sábado foi feito para o homem, e digo mais a vocês, o Filho do Homem é Senhor do sábado, dizendo então que Ele é o nosso próprio descanso. É em Jesus, queridos, nesse que é o Senhor do sábado, porque Ele é o próprio descanso, nós não precisamos provar o nosso valor. A gente não precisa destruir a nossa vida numa agenda insana, numa correria maluca para provar o nosso próprio valor, porque nós não somos definidos pelo que fazemos. Cristo já fez tudo. Ele fez tudo. Do alto da cruz Ele bradou: está consumado. Ele fez tudo que era necessário para a nossa salvação. Ele fez tudo que era necessário para a definição da nossa verdadeira identidade como filhos e filhas de Deus. Então, o verdadeiro descanso não é apenas físico. Ele é um descanso espiritual. O verdadeiro descanso não vai trazer apenas alívio para o seu corpo, ele vai trazer alívio para a sua alma. É o descanso da culpa, porque Cristo levou sobre si as nossas culpas. É o descanso da necessidade de nos justificarmos, porque em Cristo nós fomos justificados pelo seu sangue derramado na cruz. É o descanso do medo de não sermos aceitos. É o descanso desse pavor que hoje em dia a nossa sociedade tem, de que nós precisamos ser o tempo todo admirados, aceitos por todos, em todo lugar. Porque o Evangelho diz que Deus nos aceitou em Cristo. Que Deus, o Criador santo, puro e justo, que tinha todos os motivos para nos banir para sempre de sua presença, nos quis como seus filhos e enviou seu Filho para a nossa salvação. Que outro olhar de aceitação você e eu queremos buscar mais, se já temos o olhar do próprio Deus? Um autor chamado Eugene Peterson descreve esse descanso da seguinte maneira, a frase vai aparecer aqui. Ele fala sobre o Shabá, e ele diz: o Shabá não é um tempo para recuperar forças para voltarmos ao trabalho. O Shabá é o tempo para nos desprendermos do trabalho e simplesmente ser quem fomos criados para ser na presença de Deus. Esse é um trecho do livro Uma Longa Jornada na Mesma Direção, de Eugene Peterson. Esse Shabá, esse descanso que a Bíblia fala, é esse desprendimento da cultura da performance, para que você e eu sejamos simplesmente quem fomos criados para ser na presença de Deus. E o nosso coração então descanse, sabendo: Deus cuida de mim. Isso muda tudo, queridos. Quando nós confiamos no Evangelho, nós encontramos um descanso que o mundo não pode nos dar. Quando confiamos no Evangelho, nós encontramos um descanso que não é um dia na agenda.
Sabe, não é aquele descanso que você diz assim, que bom que eu estou desfrutando, mas amanhã é segunda-feira de novo. Não é esse descanso que dura pouco, é o descanso de um coração ancorado na graça de Deus. É isso que o Evangelho causa em nós. O descanso de um coração ancorado na graça de Deus. Queridos, o sábado sempre foi um sinal. O sábado sempre apontou para algo maior, para esse descanso que não era só do corpo, mas do espírito. E esse descanso se cumpriu em Jesus. Jesus é o nosso verdadeiro sábado, Ele é o nosso Shabá. Nele nós encontramos a liberdade da escravidão do ativismo, a liberdade da escravidão do medo de não sermos suficientes. É Jesus que olha no nosso rosto e nos convida a confiar nele, entregar a nossa vida a Ele e descansar nele. Se você está cansado, se você se sente sobrecarregado, se você olha para a sua vida e diz: a minha vida é uma vida sem pausas, e talvez você esteja nisso tudo, nessa esteira insana, tentando provar o seu valor por aquilo que você faz, por aquilo que você constrói, por aquilo que você conquista, por aquilo que você exibe, por aquilo que desperta o olhar admirado das pessoas. Mas se essa vida tem te cansado, lembre-se do convite que Jesus faz, porque Ele faz a você. Mateus 11, 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Se você é um discípulo de Jesus, se você é um crente e me ouve, Deus te chamou e Deus te chama para um descanso real. Deus não está te chamando apenas para uma pausa. Deus está te chamando para reordenação da sua vida. Então, saia daqui nessa manhã, olhando para você à luz de Deus. Veja se não é necessário que você estabeleça ritmos santos de descanso e de confiança nele. Volte a priorizar o domingo como esse dia de reorientação do seu coração. E talvez você ouça isso e pense: mas Roberto, as melhores e principais pessoas para ouvirem essa frase, volte a priorizar o domingo, talvez sejam aquelas que não estão aqui agora e que justamente com esse seu domingo em que aquilo que é devotado à sua relação com Deus é um rito de passagem rápido, para que você vá então para as atribuições mais importantes do domingo: o churrasco que te espera, as compras no shopping, a praia que o aguarda. Volte a priorizar o domingo como sendo esse dia que é de Deus e que Ele deu a você, para que você desfrute desse dia em Deus, com Deus e para Deus. E eu não estou falando que você tem que chegar aqui às 8 da manhã e sair às 8 da noite. Eu não estou falando de uma agenda religiosa em si mesmo. Eu estou falando desse ganho de consciência. Quando você começa o seu dia em culto, com a comunidade dos filhos e das filhas de Deus, mas quando você vai embora desse lugar, você lembra que Deus te chamou para fazer da vida culto. Então o seu almoço com a sua mulher, o seu marido, os seus filhos, o seu relacionamento com os seus amigos, o seu passeio no shopping, a ida ao cinema, ou a maneira como você vai torcer para o seu time de futebol, nada disso coloca você numa cápsula onde Deus não está. Porque, queridos, quando nós saímos desse lugar e aquele portão for trancado, Deus não ficará aqui dentro, cuidando do espaço, com anjos sobrevoando aqui dentro e aguardando ansiosamente para a sua chegada no próximo domingo. Ele vai com você. Ele vai sentar no carro com você. Ele estará entre você e o seu cônjuge enquanto vocês conversam. Ele estará entre você e os seus amigos enquanto vocês
falam sobre o restante da semana. É na presença de Deus que nós vivemos, amigos. E o domingo nos lembra disso. Sua família e seus filhos precisam ver que há algo mais importante do que a produtividade e o desempenho para você. Todo o resto pode esperar. A presença de Deus não pode. Essa semana, uma pessoa muito querida me fez uma pergunta teológica muito difícil. As perguntas teológicas mais difíceis que eu recebi na minha vida sempre vieram dos meus filhos. A Maria Luísa fazia terríveis perguntas, pequena. Essa semana, Francisco fez outra. 9 anos. Num dia em que nós estávamos estudando com ele História do Brasil. Porque apesar de termos estudado bastante com ele, ele não foi muito bem na prova. E a gente sentou de novo para revisar com ele e dizer, como é que você não lembrou disso? E a gente vai falando então das datas, e dos lugares, e dos nomes, e da cadência dos acontecimentos, e ele foi repetindo. E a gente, como é que você não coloca isso na prova? O que aconteceu? E aí num determinado momento, eu não sei qual foi a frase que desencadeou isso nele, mas ele disse assim, pai, o que eu queria entender mesmo é como é que Jesus criou isso tudo se ele foi um bebezinho lá com Maria. Como assim ele criou isso tudo e era um bebezinho pequeno lá na manjedoura? Isso aí é que eu quero saber. E quando eu estiver no céu eu vou perguntar. Ele não sabe ainda, mas ele estava fazendo uma pergunta a respeito de uma doutrina que nós chamamos de união hipostática, ou seja, que Jesus é 100% homem e 100% Deus, e que nele habita a plenitude da humanidade e da divindade. Não é difícil? Não é difícil para você? Quanto mais para os nossos filhos. Mas sabe o que acontece? Eu posso pegar essa pergunta que ele me faz, fingir que é uma bobeira e continuar cobrando a ele conhecimento a respeito de Dom Manuel, de Pedro Álvares Cabral, de Pero Vaz Caminha, da primeira capital em Salvador e de todos os outros acontecimentos históricos, de modo que o meu filho memorize história do Brasil. E a gente diz assim, você tem que saber disso. Porque é uma pergunta que ele faz também, né? Por que eu tenho que saber dessa coisa chata? Porque essa é a história do nosso país. Você vai entender que nós chegamos aqui por causa disso. Mas quando os nossos filhos têm dúvidas sobre Bíblia e sobre a fé, a gente não lida com o mesmo zelo, dizendo, filho, vamos sentar e conversar. Sabe por que isso é importante? Porque quem você é passa por essa história. Se você não souber isso aqui, você perdeu a agenda da tua vida. Se você não conhece isso aqui, você nunca vai saber quem de verdade você é. O mundo vai te dar um monte de identidade, mas você não vai saber a sua verdadeira identidade como um filho e uma filha de Deus. Então, queridos, todo o resto pode esperar, mas a presença de Deus, não. Que você saia daqui nessa manhã decidido a estabelecer na sua vida esses momentos de modo offline, em que você vai dizer, Deus, a vida é muito insana, mas pelo menos o domingo, se eu posso, vai ser o dia em que no meu coração e na minha casa, o Senhor é a prioridade. Todo o resto pode esperar, mas o Senhor é a prioridade. Vamos orar? Senhor, nada disso vai ser possível sem a intervenção do Teu Espírito. Então tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós quando o nosso coração, tão acelerado e tão apressado, precisando tanto de descanso, tenta encontrar esse descanso em outras coisas e não no Senhor. Tem misericórdia de nós quando essa nossa vida apressada toma a estúpida decisão
de abrir mão dos momentos de comunhão contigo, de conhecimento da tua palavra, de aprofundamento no relacionamento com a tua presença, de vida de igreja, para pautarmos a nossa agenda pela agenda da cultura e do mundo. Nós continuamos vazios, continuamos pobres, continuamos carentes, porque abrimos mão de receber da fonte da água viva. Então nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a olhar com sacralidade para essas oportunidades que o Senhor nos dá. Há tantos lugares no mundo, nesse exato momento, em que para estarem reunidos para cultuar ao Senhor, os teus filhos e filhas precisam de reuniões clandestinas, sob o risco de morte. Uma das igrejas que mais crescem no mundo hoje é a igreja do Irã, onde as pessoas não podem verbalizar sobre a sua fé e encontram-se clandestinamente para cultuar ao Senhor. Aquilo que à luz dos homens parece fraqueza, a luz do Senhor é força. Ali está uma igreja forte. E nós, Senhor, que temos tanta disponibilidade, tanto conforto, tantas oportunidades benditas, por que desprezamos tanto o teu convite gracioso para uma vida de comunhão ao teu lado e de comunhão com teu povo? Nos ajuda, Senhor, a descansar em Ti. Nos ajuda, Senhor, a superar os desafios da nossa alma e das nossas emoções, buscando o Senhor em primeiro lugar. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém.